Então, olá! Hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre a segunda unidade que nós iremos que ser trabalhada no decorrer do nosso semestre, agora considerando a nossa segunda mistura, que seria o concreto, que eu já falei na videoaula sobre produção de concreto. Hoje, nessa videoaula, nós vamos explicar como é que se dá o processo de determinação da quantidade de materiais necessárias para confeccionar 1 metro cúbico de concreto, quais são os cuidados que devem ser tomados e como é que essa dosagem ela é feita, segundo 3 metodologias: a dosagem empírica, a experimental e o método desenvolvido pela Associação Brasileira de Cimento Portland, que seria o método da ABCP. A dosagem empírica e experimental, elas são dosagens utilizadas mais para pequenas obras, tá certo? E que aqui é mais utilizado no mercado de forma nacional por todas as construtoras aqui do país, é o método desenvolvido pela Associação Brasileira de Cimento Portland, tá? Essa unidade eu sempre atualizo ela todo semestre, apesar de estar com a data do semestre 2015.1, porque foi o primeiro semestre que eu dei aula na Unifor, mas sempre essa unidade eu sempre estou atualizando para trazer as informações mais atualizadas para vocês, que são meus alunos da disciplina de Materiais de Construção Civil 2. Então, como nós podemos ver, o conteúdo dessa aula ela vai ser dividida da seguinte forma: a gente vai definir o que seria a dosagem, tá? Como é que seria feita essa proporção desses materiais, que nós vamos chamar de traço, quais são os objetivos da dosagem, como é que esse traço pode ser apresentado, quais são os fatores que vão influenciar no cálculo da dosagem, apresentar os métodos de dosagem, que é a dosagem empírica, experimental, e o método desenvolvido pela Associação Brasileira de Cimento Portland, que é o método ABCP, e quais são os cuidados e correções que nós devemos ter durante esse processo de determinação dessa quantidade ideal de materiais para confeccionar o nosso concreto, tá? Eu vou dividir a apresentação dessa unidade em 2 videoaulas, tá? Uma videoaula 1 e uma videoaula 2, para ficar didaticamente melhor, para você assistir e não ficar tão cansativo, tá? Então, a gente tem como misturas utilizadas aqui na construção, tá? Que seria, tá certo? O nosso, primeiro, se a gente fazer o cimento e a água, nós vamos confeccionar a pasta de cimento, né? Essa pasta de cimento, ela é utilizada em laboratórios das cimenteiras, né? Laboratórios aqui de empresas que fazem controle tecnológico de concreto. Aqui na nossa própria universidade, na Unifor, nós temos nosso laboratório de materiais de construção civil 2, que nós vamos testar essa pasta para determinar o quê? Primeiro, a quantidade de água ideal para fazer para determinar uma consistência ideal dessa mistura. E segundo, com essa mesma pasta de cimento, após determinar a consistência normal dela, nós vamos fazer o ensaio para determinar o tempo de endurecimento do cimento. Esse tempo de endurecimento, ele é muito importante conhecer para saber o tempo que nós temos disponíveis como engenheiros para trabalhar com as nossas misturas, com a argamassa e com o nosso concreto, sem colocação de aditivo químico. Para aumentar esse tempo, teremos que colocar o aditivo que a gente chama de retardador de pega. Quando a gente pega essa pasta de cimento e mistura com areia, nós obtemos a argamassa, né? Que a argamassa ela é utilizada para fazer parede, para fazer muro, que é a alvenaria de elevação. Ela é feita para fazer aquela primeira camada, para poder você colocar as camadas de regularização e vedação. A primeira camada seria o chapisco. A gente fazer as camadas de regularização e vedação da parede e do muro, que seria o emboço, camada única e o reboco. Para a gente fazer o nosso piso, que seria o contrapiso. E para fazer a parte de revestimento cerâmico de piso, paredes, tá? E também a gente fazer revestimento de pintura, né? A gente precisa dessas argamassas para poder colocar também o sistema de pintura, tá? Quando vai trabalhar com fachada, às vezes é necessário você colocar uma tela metálica para poder dar uma resistência maior, né? Porque fachada nós temos todo um cuidado, principalmente se a gente vai fazer revestimento cerâmico, né? Para evitar com que essa cerâmica ela descole, né? De uma certa altura e vá machucar alguém, né? Então a gente chama isso aí de argamassa armada. A pasta de cimento com o agregado miúdo, que é a areia, com a brita, nós vamos fazer o concreto. E esse concreto, se ele tiver a presença de aditivos químicos,
que hoje cerca de 80% a 90% do concreto produzido em termos mundiais possui algum tipo de adição, são os concretos especiais, e se junto com esse concreto especial nós utilizamos a armadura, né, o aço, nós temos o nosso famoso concreto armado, que é muito utilizado na construção de edificações verticais, barragens, base de torres eólicas, né, etc. Então, a dosagem do concreto, o que ela seria? Seria você determinar as proporções ideais ou adequadas de cada material, tá, constante do concreto para atender a que condições? As condições do projeto estrutural, tá? Que a principal condição do projeto estrutural é, primeiro, que ele desenvolva o FCK, que é a resistência desejada, se é 25, se é 30, se é 40 MPa, para edifícios acima de 30 andares, se é 70, 80 MPa, para a base de eólica, que é em torno de 120, 140 MPa. Então, que ele consiga atingir essa resistência, que ele consiga ser um concreto resistente a ambientes agressivos, né? Aí vai ter as classes de exposição, segundo as normas a ABNT NBR 6118, que é para projeto de estruturas de concreto, a ABNT NBR 12655, que é para produção do concreto, e a ABNT NBR 722, para concreto dosado em central. E se o concreto tem uma maior fluidez, é a ABNT NBR 15823, que é para concreto autoadensável, tá? Então, o que seria a definição, né? O que seria a definição dessa dosagem? A dosagem, ela é o quê? É você determinar a proporção adequada de materiais, tá? Para você confeccionar esse concreto. E essa dosagem, ela tem que ser a mais econômica possível, desde que ela atenda às condições do projeto estrutural. Então, quais são a quantidade de materiais que nós temos que determinar as proporções? Seria a proporção de cimento, a proporção de água, a proporção dos agregados miúdo e graúdo, que é areia e brita, e das adições dos aditivos químicos, tá? Eu sempre gosto de mostrar que o nosso concreto é aquela mistura que nós, como engenheiros civis, a gente deve ter um cuidado todo especial com ele, já que aqui no Brasil, principalmente, em torno de 60% das edificações, elas utilizam o concreto para fazer essas estruturas, tá? A estrutura metálica de madeira é mais utilizada no sul, mas aqui no Nordeste, o principal material, principalmente para estrutura, é o concreto. Então, aqui eu sempre mostro aqui uma foto de um bolo, né? Que o bolo, quando a gente vai preparar esse bolo, a gente tem que ter um cuidado nos ingredientes que a gente vai utilizar. Um bolo para ficar gostoso, de uma boa qualidade, eles precisam também de ingredientes adequados e de boas qualidades. Feita a escolha desses ingredientes e estabelecer a quantidade ideal, nós vamos executar, né, fazer a mistura em si, tá certo? E aí, colocar no forno e botar esse bolo para assar. No caso do nosso concreto, a gente já tem todas aquelas etapas de execução que a gente falou na videoaula sobre produção de concreto, que seriam as etapas. Você fazer primeiro a mistura, depois você transportar, vai lançar esse concreto naquela estrutura que está lá já preparada, depois você vai compactar, que é promover a saída do ar através do adensamento, e depois você vai curar, que é molhar aquele teu concreto para permitir com que a água de amassamento ela fique no teu concreto para poder promover a hidratação correta do teu cimento Portland, tá? E aí, o traço do nosso concreto, o que ele seria? Seria o cimento, né, adicionado com o agregado miúdo, que é a areia, adicionado com a brita, que é o agregado graúdo, adicionado com a água, você vai fazer o seu concreto. Tá? Qual é a ordem que segue a dosagem? Normalmente, a regra que segue a dosagem vem o primeiro, né? Depois, o segundo material é o agregado miúdo, que é a areia. O terceiro material é o agregado graúdo, que é a brita. O quarto material é a água. E o quinto material, os aditivos e adições, tá? Nessa ordem, tá? Isso é normatizado. Então, quais são os principais objetivos da dosagem? O principal objetivo da dosagem, primeiro, é escolher os materiais mais adequados e de qualidade que estão disponíveis naquela região, tá? Pode ser que você tenha que fazer algumas substituições, sim, mas se for fazer algumas substituições, tem que tomar cuidado. Por exemplo, se não tiver a brita, cúbica e rugosa,
que é a mais adequada, o que vai acontecer? E só tiver o seixo rolado, que é aquela pedra lisa. E esse seixo rolado a gente encontra muito aí na Unifor, tá certo? Aí na parte dos jardins da Unifor, que é aquela pedrazinha lisa, né? Arredondada, de uma cor assim marronzinha clara. Esse é o seixo rolado, tá? Esse seixo rolado pode ser utilizado? Pode, tá? Mas você vai ter que utilizar uma alta quantidade de cimento para poder compensar essa forma lisa desse tipo de agregado, e aí pode correr o risco de acontecer mais fissuras. Então, o ideal é você utilizar, como eu falei, a brita cúbica e rugosa, tá? Além disso, de você escolher os materiais mais adequados, você tem que determinar a combinação econômica, né? Que vai produzir um concreto que atenda às características de desempenho mínimo estabelecidas no projeto estrutural e também minimizar o consumo de cimento para que a gente não tenha uma alta taxa de calor de hidratação que vai ocasionar fissuras, etc. Tá? Mas sempre essa quantidade mínima também deve atender às condições especificadas no projeto estrutural. Outras observações importantes que a gente tem que observar quando vai dosar o concreto, tá? É que a fluidez do concreto ela não seja superior àquela que seja necessária para você fazer um correto lançamento, uma correta compactação com adensamento e um correto processo de acabamento, tá? Geralmente, quando a gente falou na unidade 1 de produção de concreto, um concreto, por exemplo, se for trabalhar com concreto bombeado, o ideal é que o abatimento dele, né, esteja entre 8 a 16 centímetros. Quanto maior for esse abatimento, tá? 16, 17, 18, mais fluido vai ser o teu concreto. E se você estiver trabalhando, você como engenheiro, estiver concretando uma laje protendida, por exemplo, com alta densidade de armadura, você vai precisar de uma fluidez maior, às vezes 21 centímetros, 22 centímetros, e aí o ideal é que você utilize aditivo químico para promover essa maior fluidez. Que aditivo químico são esses? Os aditivos redutores de água, que são aqueles aditivos que você não precisa adicionar mais água para aumentar a fluidez, porque toda vez que você adiciona mais água, tem queda de resistência, então você vai utilizar esse aditivo redutor de água, que são os plastificantes, super plastificantes, tá? E lembrando que se você tiver que aumentar a quantidade de cimento, esse alto consumo de cimento, ele vai gerar fissuras, e essas fissuras, ela vêm do processo de retração por secagem e variação térmica, tá? Que é prejudicial à resistência da tua estrutura. Então, o traço, ele pode ser apresentado de várias formas, tá certo? Ele pode ser apresentado com traço em massa, por quilo de cimento, que é conhecido como traço unitário. O traço em volume por quilo de cimento, que é aquele que a gente que eu vou mostrar para vocês através daquelas padiolas, que são as caixetas de madeira, tá? Esses são os dois mais comuns. O traço em massa por saco de cimento, o traço em volume por saco de cimento, o traço em massa por metro cúbico de cimento, o traço em volume por metro cúbico de cimento, tem-se, mas os dois mais utilizados são os dois primeiros, o traço unitário, que é o traço em massa por quilo de cimento, e o traço em volume, tá? Por quilo de cimento. O traço em massa por quilo de cimento, ele é apresentado dessa forma. É sempre uma parte de cimento para A partes de agregado miúdo em função por quilo de cimento, para B partes de agregado graúdo por quilo de cimento, para X partes de água por quilo de cimento. Esse é o mais tradicional, que é o traço unitário em massa. O traço em volume, né, ele é dado em litros agregado miúdo, em litros agregado graúdo e em litros d'água, litros de agregado graúdo e agregado miúdo, para poder dimensionar as famosas padiolas, tá? O traço em saco, ele, como eu falei, ele não é muito utilizado, é só o que é mais utilizado, né, só que relembrando, é o traço em massa e aqui o traço em volume por quilo de cimento, tá? Então, quais são os requisitos para dosagem? Os requisitos para dosagem é garantir que o teu concreto ele tem uma boa trabalhabilidade, né, uma consistência com que você consiga fazer a mistura, com que você consiga transportar, com que você consiga lançar e fazer o acabamento, tá? Outro requisito importante é que o teu concreto seja capaz de desenvolver a resistência físico-mecânica, o famoso FCK, estabelecido pelo projeto estrutural, que o teu concreto tenha a menor permeabilidade possível, que ele seja menos poroso, porque quanto mais poroso for o teu concreto, mais ele vai absorver água e menor vai ser a resistência dele. Que esse concreto ele seja capaz de estar exposto a determinadas condições de exposição, a determinados
ambientes mais agressivos, como um ambiente que tem alta maresia, que seria o caso aqui da Praia do Futuro. Os ambientes, por exemplo, você fazer uma plataforma dentro do mar, tá certo? Uma estação de tratamento de esgoto, que tem uma alta presença de materiais químicos, a parte de sulfeto, sulfato, tá certo? Também a parte de indústria química, tá? Que tem esses materiais químicos, né? Que podem corroer tua armadura, enfim, a gente tem que dosar esse concreto para garantir que a gente consiga ter esses requisitos observados, tá? Então, do primeiro, que seria a resistência especificada, a resistência especificada para projetos de construção civil leve, que são edificações verticais, edificações horizontais, tá certo? Que são, você vai fazer um tipo de ensaio, que é aquele ensaio que a gente vai fazer no laboratório, tá? Que nós vamos ensaiar a resistência à compressão dos corpos de prova. Em projetos especiais, que nós chamamos, que são a construção civil pesada, barragens, torres eólicas, tá certo? Pavimentação, né? Além do ensaio de resistência à compressão simples, é necessário que façam os outros tipos de ensaios adicionais, que são o ensaio de tração por compressão diametral, tração na flexão, modo-deformação, desgaste por abrasão e também, hoje, os calculistas estão querendo exigir que seja feita também uma molacidade do teu concreto, tá? Então, de que forma esses materiais vão influenciar nessa qualidade do teu concreto, tá? Para a gente terminar essa primeira videoaula. O cimento, né? Quanto maior for o consumo de cimento, isso vai promover a maior plasticidade do teu concreto, que é uma boa propriedade, tá certo? E vai dar a maior coesão dos grãos, que também é bom. E você vai ter também uma menor exsudação, que é a segregação dos grãos, a separação dos grãos agregados da tua água de amassamento. Em contrapartida, quanto maior for a quantidade de cimento, maior vai ser o teu calor de hidratação, que é aquele calor que é desprendido quando o cimento entra com a água. Ele vai desprender calor para poder ter o entrelaçamento dos cristais e promover o endurecimento dele. E se esse calor for muito alto, vai ocasionar o quê? Fissuras na tua estrutura. E essas fissuras também podem ser ocasionadas pela maior variação volumétrica. Vai ter uma maior retração por secagem, porque você está utilizando uma quantidade de cimento maior. Isso também vai promover o aparecimento de fissuras, tá? A areia, quanto maior for a quantidade de areia que você utilizar no teu traço, você vai ter que aumentar o consumo de água para garantir a consistência desejada, tá? E aí, quanto maior a quantidade de água, menor resistência. Tá certo? Vai ter que aumentar a quantidade de cimento. Quanto maior for a quantidade de cimento, maior calor de hidratação, maior a variação volumétrica e maior aparecimento de fissuras. E mais em contrapartida vai dar uma melhor plasticidade, tá? Com relação ao agregado graúdo, que é a brita, quanto mais arredondado e liso ele for, mais fácil de bombear o teu concreto, mais plástico será o teu concreto, mais tu vai ter que ter uma quantidade de cimento maior, tá certo? E aí vai gerar um maior calor de hidratação. Tá? Então, por isso que a gente diz que o melhor agregado graúdo que você pode utilizar é aquela brita cúbica e rugosa. Tá ok? Então, com isso, a gente, com essas informações, né, importantes sobre os materiais a ser utilizados, então, terminamos agora a nossa videoaula 1.